Embora a palavra Nêmesis seja familiar para a maioria das pessoas, poucos sabem que vem do nome de uma deusa grega. Nêmesis não era uma das principais deusas do Olimpo. Ela era uma daquelas que os gregos chamavam de daimons, a personificação de características, poderes ou ideais específicos. Sua função exata é mais difícil de definir do que a de muitos outros deuses mais populares. No entanto, Nêmesis era uma deusa da justiça divina. Mais importante, ela era uma divindade que existia para manter o equilíbrio do poder, status e fortuna, que os gregos acreditavam que impedia seu mundo de cair no caos. Ela é a figura central de poucos mitos, mas influencia muitos deles. Ela raramente fala e raramente age, mas é uma constante nas histórias dos deuses. Nêmesis, a deusa da vingança, foi sem dúvida uma das deusas mais misteriosas e complicadas da Grécia. Quando as pessoas modernas ouvem a palavra Nêmesis, elas têm uma associação muito negativa. No entanto, ela era a deusa do equilíbrio. E não era um espírito de ciúme ou rancor. Nêmesis não buscava retribuição por nada, e ela não expressava indignação com os assuntos mesquinhos que ocupavam a mente da maioria das pessoas. Nêmesis visava especificamente a causa justa, aquelas relacionadas ao próprio funcionamento da sociedade grega. Sua vingança era dirigida contra aqueles que cometiam crimes e saíam impunes. Quando os homens eram prejudicados com os ganhos ilícitos de outros, eles podiam esperar que Nêmesis corrigisse o erro. Ela também se preocupava às vezes com questões de amor. Quando alguém se aproveitava dos sentimentos de outra pessoa e abusava de seu amor, ela procurava vingar a parte injustiçada. Os crimes pelas quais ela buscava justiça não eram materiais ou pessoais. Eles envolviam o abuso de poder, crimes de engano e a ruptura da ordem natural. Nêmesis era mais do que tudo, uma deusa do equilíbrio natural das coisas. Arrogância e ganância atraíam Nêmesis porque ameaçavam a estabilidade de toda a ordem. Mesmo a felicidade e a tristeza tinham que ser mantidas em equilíbrio. Os gregos acreditavam que a alma precisava ser purificada e testada com alguma quantidade de sofrimento e dor para realmente apreciar a felicidade. Quando a felicidade era experimentada em quantidades excessivas, Nêmesis era responsável por garantir que algum nível de sofrimento fosse causado para equilibrá-la. Ela não causava muita dor, ao menos que fosse para equilibrar uma abundância de alegria. Se costumava dizer que ela era filha de Nix, a deusa primordial da noite. Nêmesis costumava marcar com um símbolo aqueles que seriam punidos futuramente. Outras vezes, ela apenas observava e anotava as coisas que via e ouvia. Mesmo que ela não agisse imediatamente, a atenção de Nêmesis significava que o infortúnio viria. Zeus era o deus supremo da lei e responsável pela vingança justa e manutenção da ordem. Ele e Nêmesis compartilhavam muitos deveres. Seu nome significava aquela que negocia, sem fazer referência à boa ou à má sorte. A ideia de uma deusa vingadora que distribuía boa sorte aos justos e má sorte aos perversos provavelmente veio antes das visões clássicas de equilíbrio e ordem social. Nêmesis foi adaptada para se adequar às novas crenças sobre os deuses do Olimpo e, no processo, se tornou uma figura mais negativa. Ela trabalhou com mais frequência como Tiche, a deusa da boa fortuna. Tiche era mais amada do que sua contraparte porque se importava muito menos com equilíbrio e distribuição justa. Tiche podia ser excessivamente generosa com seus favores, espalhando boa sorte, a ponto de atrapalhar o equilíbrio cuidadoso que Nêmesis tentava manter. Quando Tiche exagerava, espalhando a fortuna pelo mundo, cabia a Nêmesis restaurar o equilíbrio. Apesar de uma trabalhar contra a outra, Nêmesis e Tiche eram frequentemente retratadas como uma dupla. Juntas, elas podiam decidir quem merecia a boa sorte de Tiche e quem deveria ser deixado para Nêmesis. Tiche não foi a única deusa com quem Nêmesis trabalhava. Muitas vezes ela estava acompanhada por Aidos, a personificação da vergonha. Juntos eles garantiam que aqueles que violassem a ordem natural e o equilíbrio ideal não fossem apenas punidos, mas se sentissem culpados por suas ações. Quando as leis eram quebradas, ela também trabalhava com Dike, a deusa da justiça, para rastrear os responsáveis.
Dike tinha um cuidado especial com as transgressões morais, o que significava que ela e Nêmesis muitas vezes procuravam os mesmos criminosos. Essa variedade de deuses da justiça significava coletivamente que ninguém poderia ter esperança de escapar de suas devidas punições. Nêmesis também era conhecida como Adrastia, que significa o inevitável. Nenhuma parte culpada poderia ter esperança de escapar da sua atenção. Raminos, uma cidade no sul da Ática, era o centro de culto a Nêmesis. Pausânio, escrevendo sua descrição da Grécia no século II d.C., contou a história de uma bela estátua de mármore de Nêmesis que ele viu em seu templo. De acordo com a lenda local, o mármore foi trazido pelo exército persa durante a tentativa de invasão da Grécia. Eles planejavam fazer um troféu, planejando arrogantemente uma vitória que ainda não haviam conquistado. A arrogância que eles demonstraram ao presumir que ganhariam a batalha chamou sua atenção, e ela os puniu com a derrota. Em homenagem ao papel de sua deusa na derrota dos invasores persas, o povo de Raminos fez com que um dos melhores artistas de sua época esculpisse uma estátua em mármore que simbolizava a arrogância persa. Uma cidade na Anatólia também venerava Nêmesis. Aqueles que reverenciavam Nêmesis a chamavam como uma deusa da lei e da justiça, que garantia que todo homem, bom e mau, recebesse o que merecia. Nêmesis era considerada a assombração da vida diária do povo grego, mas ela era mais frequentemente referenciada na mitologia por seu papel em punir aqueles que ofendiam os deuses. Muitas das vezes, Nêmesis era mencionada como testemunha da punição dos malfeitores do que como uma fonte de justiça. Por exemplo, quando o rei cortou uma árvore que era sagrada para Deméter, foi dito que Nêmesis estava lá para registrar sua confissão. A própria Deméter o puniu, amaldiçoando com uma fome insaciável. Em outra ocasião, quando o gigante Tifão se gabou de como iria derrubar os olimpianos, Nêmesis anotou suas palavras arrogantes para mais tarde puni-lo. Quando Aura zombou de Ártemis, alegando que ela não era virgem, a deusa chamou Nêmesis para ajudá-la a se vingar. Nêmesis perseguiu Aura e a marcou com seu chicote para que Eros soubesse a quem atacar. Os mitos estão repletos de histórias de deuses decretando punições pela maldade, insultos ou arrogância dos humanos. Nêmesis é mencionada apenas em alguns deles. Mas como uma daimon, se entendia que ela trabalhava de forma invisível em qualquer situação em que seu nome pudesse ser invocado. Uma das histórias mais incomuns de Nêmesis é a de seu papel no nascimento dos filhos de Leda. Leda era uma linda mulher mortal que foi seduzida por Zeus sob o disfarce de um cisne. Como resultado do caso, ela botou 4 ovos. Quando os ovos eclodiram, Leda teve 2 filhos e 2 filhas. Castor e Pólux foram gêmeos famosos envolvidos na fundação de Roma, enquanto Helena e Clitemnestra tiveram destaque na lendária Guerra de Troia. Como Leda era casada com o rei de Esparta, seus filhos tiveram um pai mortal e um pai divino. Os escritores costumam dizer que Zeus e o rei Tíndaro dividiram os filhos, 2 sendo totalmente mortais e 2 parcialmente divinos. Outra versão da história, entretanto, afirmava que Leda não era a mãe de Helena afinal. Nessa versão, Zeus se apaixonou por Nêmesis, não por Leda. Como Nêmesis era virgem, ela fugiu dele, se transformando em um ganso para que pudesse voar para longe. Zeus ficou despreocupado e também se transformou em um cisne. Ele voou atrás de Nêmesis, eventualmente alcançando-a. Ainda na forma de um pássaro, Nêmesis botou um único ovo. Ela o deixou na grama de um pântano quando voltou à sua verdadeira forma. O ovo foi encontrado por um pastor, que, sabendo que era especial, entregou como presente para Leda. Ela então manteve o ovo em um baú, até que ele eclodisse. A criança nascida daquele ovo foi Helena de Troia. Leda a adotou e a criou ao lado dos filhos de seu marido, incluindo aqueles mencionados em outras versões da história. Essa versão do nascimento de Helena pode ser representada em uma das imagens mais famosas de Nêmesis na arte da Grécia. Uma pintura de vaso do século V a.C. mostra a deusa com o braço em volta de Tiche, apontando para Helena enquanto as deusas disputam a atenção de pares. O nascimento de Helena, em alguns sentidos, restaurou completamente um equilíbrio que faltava no mundo grego desde o início da Era dos Heróis. Os últimos filhos semideuses quase todos morriam na Guerra de Troia,
que foi desencadeada pela fuga de Helena com o príncipe Paris. Os filhos mortais dos deuses sempre receberam mais do que a sua cota justa de boa sorte. Suas tristezas e desgraças foram ampliadas ao extremo para compensar o favor avassalador que receberam. O fim da Era dos Heróis ajudou a restaurar o equilíbrio que Nêmesis sempre tentou manter. Os romanos associaram Nêmesis como invídia. Essa versão romana da deusa era geralmente muito mais vingativa do que sua contraparte grega. Além de punir os culpados de arrogância, invídia era mais associada ao rancor e à inveja. Invídia também tomava medidas extras para punir aqueles que abusavam de sua autoridade. A deusa romana foi intimamente identificada com bruxas e magia. O nome Invídia significa olhar para, uma referência ao olhar que ela dirigia tanto na inveja quanto em seu papel de vingadora dos erros. Assim ela foi associada ao mal olhado, e muitos feitiços foram usados na tentativa de desviar seu olhar. A palavra invídia também expressava uma emoção. O sentimento de invídia era um tipo de inveja intensa que os filósofos afirmavam ser moralmente indefensável. No uso comum, porém, a invocação do nome da deusa romana tinha um significado muito mais próximo ao de Nêmesis. Invídia não era usada para descrever qualquer tipo de inveja. Geralmente se referia especificamente à reação a uma riqueza que foi conquistada por meios desonestos e sujos, e também à autoridade abusada ou injustiça descarada. A personificação romana da vingança e da justiça tinha muitas características menos em comum com a sua contraparte grega do que muitas das outras divindades latinas tinham com as deles. Isso provavelmente teve muito a ver com as diferenças entre a sociedade e os valores gregos e romanos. A religião e a sociedade romana colocavam menos ênfase na retribuição divina do que os gregos, de modo que Nêmesis perdeu muito de seu propósito quando foi tirada do contexto da sociedade grega. A versão romana também nunca foi verdadeiramente reverenciada como uma deusa. Ela não tinha nenhum culto ou templos e nenhum hino escrito em sua homenagem. Invídia era puramente uma personificação, sem mitologia ou personalidade além do seu significado literal. Embora as duas deusas fossem semelhantes, Invídia perdeu ênfase no equilíbrio e na justiça que havia definido a adoração de Nêmesis. Ao invés de servir a um ideal mais elevado, Invídia era puramente a personificação de uma emoção negativa. Essa visão ruim de invídia durou mais tempo do que a religião romana. E com a chegada do cristianismo, ela se tornou um símbolo dos 7 pecados mencionados na Bíblia cristã. Com seu lugar na tradição grega completamente apagado, Nêmesis foi esquecida como uma deusa da justiça divina e da preservação do equilíbrio. Ela havia se transformado completamente em Invídia, a personificação alegórica dos males da inveja. Fora da filosofia grega, pode ser difícil entender o papel de Nêmesis. 2000 anos depois que os romanos afastaram Invídia com feitiços contra o mal olhado, ainda vemos a inveja e o ressentimento como emoções puramente negativas. Nêmesis existia não apenas para punir, mas para manter a ordem na qual o mundo grego precisava. Nêmesis não punia aqueles que sentiam ciúmes da boa sorte do vizinho. Ela trazia equilíbrio para aqueles que haviam recebido mais fortuna do que lhes era permitido por direito. Ela punia aqueles que ofendiam os deuses, não para acariciar os egos dos deuses ou agradá-los, mas porque um humano insultar um deus era uma ofensa à ordem natural do mundo. Há 2000 anos, longe da visão do mundo dos gregos antigos, pode ser difícil entender como a vingança poderia ser adorada, muito menos como a deusa padroeira de várias cidades. A Nêmesis grega, entretanto, representava a justiça e a ordem divina, que foram a base do mundo grego. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixe um like, se inscreva no canal para ficar por dentro do universo mitológico e se tiverem alguma sugestão para o próximo vídeo, deixe aqui nos comentários. E até a próxima. Valeu!